Você pode abrir essa Bíblia em João 18. A gente está falando sobre aqueles momentos em que Jesus Pedro ele nega Jesus. Como João de um jeito diferente, ele relata essa negação de Pedro, intercalando com um momento em que Jesus é levado até Caifás. Ele é interrogado por Anás, na verdade. Eu nem lembro mais. Você está com João 18 aberto aí? Perante Anás, né? Jesus perante Anás, intercalando com a negação de Pedro. E o contraste que João ele deixa para nós nesse trecho que a gente estudou na semana passada, enquanto Pedro, talvez por medo, né, talvez por insegurança, ele recua diante das interrogações, das indagações que lhes fizeram, né? Você é um deles, né? Você é um dos discípulos desse homem. E ele diz, não, nem conheço esse homem. Jesus, enquanto ele é indagado, enquanto ele é interrogado, ele não recua. E muito pelo contrário, ele ainda revela a forma irregular, ilícita, que os líderes religiosos estavam usando para acusá-lo. Porque no final, o réu ele não podia ser interrogado, ou pelo menos ele não podia ser interrogado antes das testemunhas. E o que é que eles fazem? Eles pegam Jesus e passam a interrogar diretamente Jesus, sem interrogar quaisquer testemunhas que sejam, né? Jesus ele mostra isso nas indagações que ele devolve para Anás, né? Mostrando ali como aqueles judeus que tanto prezam pelo cumprimento da palavra estavam deturpando as regras para que a sua vontade prevalecesse e eles tivessem então o julgamento que eles queriam ter. Mas enfim, aí o relato vai continuar, né? Você tem ali a negação de Pedro no final, e na sequência você vai ver no capítulo 18 que Jesus ele vai ser levado levado perante Pilatos agora. Então, a partir do versículo 28 do capítulo 18, a gente vai tentar terminar todo esse parágrafo aí, vai até o versículo 40. Diz assim, vamos ler junto. João 18, versículo 28 e seguintes. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório, era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam: se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando modo, porque havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, ou ele não, dependendo da sua versão, mas Barrabás. Ora,
Barrabás era salteador, segundo uma versão. Salteador. Então vamos, naqueles caminhos que vocês já conhecem, você já está acostumado, eu vou grifando ali algumas coisas e a gente vai tentando pensar juntos a respeito dessa coisa, desses detalhes que eu sublinho ali para você, a gente vai tentando entender o que o texto está querendo dizer para a gente, o que o João está querendo ensinar para a gente quando ele relata esse interrogatório aqui de Pilatos em relação a Jesus. Se você comparar esse interrogatório de João com os sinóticos, né, com Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que João é muito mais detalhista do que os outros. João acrescenta um diálogo entre Jesus e Pilatos aí que você não vai ver nos outros evangelhos. Só João que registra isso daqui. Então, João, com certeza, ele tem um objetivo, né, incluir uma parte desse diálogo de Jesus com Pilatos que não está nos outros evangelhos. É bem interessante isso daí. Espero conseguir passar um pouco desse princípio para vocês. Então diz assim, versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. O pretório é um lugar onde Pilatos morava, né? É uma espécie de quartel-general. Então, como Pilatos era um representante romano ali de Jerusalém, ele morava nesse lugar chamado pretório. Então, a título de informação, para você saber por que levaram ele para esse tal de pretório. Porque Pilatos morava no pretório, precisava ser julgado pela autoridade romana ali em Jerusalém. Pilatos não ficava o tempo todo em Jerusalém. Pilatos ele ficava talvez a maior parte do tempo em Cesareia, onde ele tinha lá uma outra casa, um outro pretório, né? Onde ele tomava conta ali daquela região da jurisdição ali que estava debaixo da sua autoridade, lá de Cesareia. Mas por causa da festa da Páscoa, Pilatos estava em Jerusalém. Por quê, pastor? Porque a festa da Páscoa, as pessoas, os judeus, eles vinham para Jerusalém, né? Vinham celebrar essa festa em Jerusalém. Então você tem um fluxo maior de pessoas. Pensa assim, né? Ressalvadas as devidas proporções. E vou citar como exemplo aqui, mas não é uma festa religiosa. Mas pensa no Carnaval do Rio de Janeiro, como uma grande festa que atrai multidões, né? Muitas pessoas de vários estados, de várias cidades, até de outros países, vêm para participar do Carnaval. Então o que acontece? Você tem que fortalecer ali, né, a segurança nesse período. Então, em Jerusalém, na festa da Páscoa, não era diferente. Pilatos ele vai para lá, porque qualquer insurreição, qualquer rebelião, qualquer muvuca ali, né, qualquer coisa que saia do normal, ele já está estrategicamente posicionado para tentar suprimir o mais rápido possível. Expliquei um pouco disso, né, quando você percebe que existiam soldados romanos junto com os guardas judeus que foram prender Jesus. Você já percebe um pouco dessa atuação de Pilatos em Jerusalém por conta da festa da Páscoa. Gente, o romano, se tinha uma coisa que eles tentavam evitar a todo custo, eram as rebeliões, eram as revoltas, as revoluções. Você tem que lembrar que existiam povos debaixo ali do domínio romano. Os judeus não eram o único povo. Então o que o romano tentava fazer a todo custo? Ele tentava suprimir qualquer foco de insurreição, qualquer foco de revolução, de revolta, de rebelião contra o seu governo, contra o seu império. Os romanos eles já tentavam suprimir logo de pronto. Então, muita essa ideia não tem aquele ditado que diz assim, é melhor prevenir do que remediar. Os romanos eles sabiam disso. Então, melhor do que acabar com uma insurreição é evitar que a insurreição aconteça. Então, vamos ter uma festa religiosa em Jerusalém. Muita gente, né? Aquele turbilhão de pessoas. Opa, lugar perfeito para esses caras pensarem ou tentarem realizar uma insurreição. O que a gente vai fazer? Manda os soldados romanos para lá, manda as autoridades para lá, a gente olha de perto, qualquer foco, qualquer coisa que a gente desconfia, a gente já acaba ali, já corta pela raiz. Por isso ele não agia assim, né? Não tem essa visão? É isso mesmo. Naquela época também já era assim. Então Pilatos estava em Jerusalém por causa da festa da Páscoa. Era cedo de manhã, eles não entraram no pretório para não se contaminarem. Isso aqui é interessante porque assim, tem uma discussão grande. Eu nem coloquei nos slides aí as várias hipóteses e possibilidades. É que você não tem referência na Bíblia sobre que tipo de contaminação era essa, né, de um judeu não poder entrar na casa de um gentil. Então daí vem várias hipóteses. Então como é a título de hipótese, eu não coloquei, porque algumas delas nem tem base na Bíblia, né? Tem base. Você sabe que os judeus eles tinham outros
existiam outros escritos que não faziam parte do conjunto bíblico que orientavam as suas práticas. Lembra quando eu falei do cego de nascença? Acho que foi o cego de nascença? Ou foi foi o paralítico. Jesus curou o paralítico e ele pegou e ele colocou a cama sobre o ombro, né? Você não tem um versículo na Bíblia dizendo especificamente que você não pode colocar uma maca sobre o ombro. De onde que vem essa orientação? Ela vem de um texto que não é bíblico, de uma orientação, de uma regra que os judeus tinham, de que é caracterizado como um trabalho você colocar a maca sobre o ombro e andar não sei quantos metros, tá? Não sei quantos passos. Então o paralítico fez isso. Então, por isso que os judeus foram para cima do paralítico, né? Você sabe que você está infringindo. Como é que é? Não é infringindo? Infringindo. Olha aí, muito obrigado, João. Você está infringindo o mandamento. Mas na verdade, não está na Bíblia especificamente isso. Mas com base mas com respeito à guarda do sábado, eles criavam algumas regras extras para garantir que ninguém ia quebrar o mandamento de guardar o sábado. Então, a gente não tem certeza exatamente qual que é a ideia de contaminação aqui, mas uma coisa é certa: existia alguma coisa que para eles entendiam que eles não podiam entrar na casa do gentil para não se contaminarem. Por quê? Porque eles queriam comer a Páscoa. Então, eu não vou entrar no pretório, né? A gente vai ficar esperando Pilatos aqui fora, como líderes religiosos que queremos participar da festa da Páscoa. A gente não vai correr o risco de se contaminar. Gente, isso daqui é uma ironia grande que João ele deixa para nós aqui, porque esses líderes religiosos, olha só como é incoerente isso. Esses líderes religiosos, eles estavam preocupados em não entrar na casa de um gentil para não serem contaminados e poder participar da festa da Páscoa, mas não estavam preocupados em realizar o procedimento justo do julgamento de Jesus. Tipo, eu não vou entrar na casa do gentil para não me contaminar, mas eu não me importo de burlar as regras para fazer com que a minha sentença prevaleça, né? Mesmo que seja de forma ilícita. A gente chama isso de religiosidade. As igrejas, elas estão acima de gente religiosa, mas que não é crente de verdade, preocupadas em cumprir ritos, mas quando se trata de sinceridade de coração e de honestidade, porque esse é o caso desses líderes religiosos, as pessoas elas não se importam em desviar dinheiro, elas não se importam em mentir para o outro, elas não se importam em enganar a esposa ou o esposo, elas não se importam em fazer uma série de coisas erradas. Estão preocupadas em participar de um culto na igreja. Não estou dizendo que é errado vir na igreja, mas tem gente que acha que tão somente vir à igreja é a solução de todos os seus problemas, é a autenticação de uma vida cristã sincera e genuína. Não é. Ela faz parte disso, da sua vida diária. Aquilo que você faz que revela o seu coração, ele também faz parte dessa vida cristã autêntica e genuína que você tem com Cristo. Deu para entender? Então já fica a primeira contradição que João deixa para nós aqui. Estavam preocupados em não serem contaminados entrando na casa de um gentil, mas não estavam preocupados em serem honestos no trâmite do julgamento de Cristo. Comer a Páscoa. Por que eles queriam evitar a contaminação? Porque eles queriam comer a Páscoa. Pode passar, Samuel. Aí você tem um problema aqui, né? Porque se você for olhar os textos, inclusive nos sinóticos, mas se você for lá em João 13, parece que aquele momento que Jesus está no cenáculo com os discípulos já era a refeição da Páscoa. A Bíblia fala sobre isso. Vê lá Marcos 14:12. Pode passar, Samuel. O que diz pra gente? No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram aos seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Passa pra gente, Lucas 22:15. O que diz lá? E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E depois João 13 também, quando ele reúne ali com os discípulos, aquele momento do lava-pés,
É esse momento aí. Então você tem um problema aqui, né? Porque como é que esses líderes religiosos queriam não se contaminar para comerem da Páscoa se o momento da refeição da Páscoa já tinha passado? Né? Você tem uma explicação simples para isso? Tem muita discussão também, mas a explicação mais simples é essa que eu vou dar aqui agora. Lucas 22:1 vai revelar um detalhe para a gente. Diz assim Lucas 22:1: estava próxima a festa dos pães asmos. Pães asmos é pão sem fermento. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Então a Bíblia, ela trata como Páscoa não só a refeição, mas todas as festividades, todas as celebrações que envolviam essa semana, inclusive a festa dos pães asmos. Então dizer que eu quero comer a Páscoa, mesmo no momento da refeição da Páscoa já ter passado, significa que eu quero manter-me puro cerimonialmente para fazer parte da festa dos pães sem fermento. Tudo bem, essa é a explicação mais simples, né? Porque parece que gera uma contradição no que João está dizendo com o que os outros textos estão dizendo, mas não gera. Segundo Lucas 22:21, a gente pode chamar a festa dos pães asmos de Páscoa também. Então provavelmente os líderes fariseus ali, os líderes religiosos, eles estavam preocupados com isso. Gente, não é à toa que Jesus chamava esses homens de hipócritas. Porque assim, existe uma regra no Antigo Testamento que você, se estivesse impuro cerimonialmente para participar dessa festa, você podia celebrar a festa mais tarde. Mas qual que é a preocupação? Ora, imagine, eu, sacerdote, líder religioso, como é que vai ficar a minha cara e a minha reputação se na hora de celebrar a festa dos pães asmos as pessoas virem que eu não posso celebrar porque eu estou cerimonialmente impuro? Os caras estavam preocupados com isso, mas não estavam preocupados em serem desonestos no trâmite legal do julgamento de Cristo. Não é à toa que Jesus chama eles de hipócritas. Meu irmão, não seja um crente hipócrita. Está preocupado em maquiar sua aparência de cristão, mas lá no fundo do seu coração você está se lixando do que a palavra de Deus diz. Pode passar, Samuel. João vai agora adicionar aqui, acrescentar aqui a figura de Pilatos, né? Ele vai incluir a figura de Pilatos no cenário. Pilatos era o representante romano que tomava conta ali da Judéia, né? A Bíblia identifica Pilatos como governador da Judéia. Você tem muito material extra-bíblico, arqueológico, confirmando a existência de Pilatos. Material que chamava ele de prefeito, não de governador, apesar do povo judeu chamar ele de governador. Então, a verdade é que Pilatos é uma figura bem estabelecida no contexto histórico. Ele realmente existiu e o que a gente sabe de história é que ele realmente estava lá, governando essa região no período da crucificação de Cristo. Então, ele aparece aqui no relato de João. Então, Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Pode passar. Quero chamar a sua atenção aqui, ó. Ele saiu. Parece estranho, né? Você está falando do governador da Judéia, a autoridade romana que foi colocada ali para tomar conta daquela região. Então, soa estranho, não soa? Como é que um governador romano ele vem para fora para falar com os sacerdotes judeus? Porque se ele é uma autoridade, o mais normal é que os sacerdotes tivessem que entrar no pretório para falar com ele, né? Então, uma questãozinha aí. Mas pense comigo, eu sou governador romano. Tudo que eu mais quero, enquanto eu for governador, é que não aconteça nenhuma rebelião, nenhuma revolução, nenhuma insurreição contra o Império Romano, porque isso vai gerar uma pressão para cima de mim sobre o que eu tenho que fazer para suprimir essa rebelião. Então, o que é que eu faço? Tudo aquilo que estiver ao meu alcance para evitar tumulto, eu vou fazer. E eu sei que existe uma questão religiosa muito importante para esses judeus, para que eles não entrem na minha casa, no pretório. Então o que é que eu faço? Gente, eu estou falando do governador romano. Então, servos, peguem aqui a minha cadeira de juiz e coloquem lá na varanda do pátio, lá onde eu posso conversar com esses sacerdotes. E os caras vão, colocam e eles sentam lá. Não tem nada de
de tão extraordinário nisso? Mas se um dia, de repente, você leu esse texto e se perguntou, como é que uma autoridade romana atendeu um pedido, né? Parece uma... sabe aquele pedido de criança? A gente não vai entrar, se o senhor quiser, simplesmente pode. Mas aí, por que ele fez isso? Para evitar problemas maiores. Só que o Pilatos ele não era tão bom, né? Apesar de ele ser um homem meio, né, grossão, ele era meio romano, né, gente? Então, ele não estava interessado nas questões desses povos que foram subjugados pelo Império Romano. Eles eram meio prepotentes nesse sentido. Mas o que é mais fácil eu ir lá fora do que depois eu ter que contornar algum tipo de tumulto. Então eu vou lá e converso com eles lá fora, para que eles não precisem quebrar esse preceito religioso que eles têm. E aí ele faz uma pergunta, né? Pode passar, Samuel. Que acusação trazeis contra este homem? Gente, isso daqui gera um desconforto nos líderes judeus, porque pensa comigo. Quando Jesus foi capturado, a gente já viu no início do capítulo 18 que tinham soldados romanos junto com os guardas judeus. Isso, né, a gente pode pressupor, a partir disso, que Pilatos ele já tinha consciência de que iam prender Jesus. Porque os judeus não têm autoridade para mandar os soldados romanos e prender alguém. Para eu pedir para uma guarda romana e prender alguém, eu preciso falar com aquele que manda nesse grupo de soldados. Então é muito provável, né? Na verdade parece assim, né, bem fácil de depreender, de deduzir, que esses líderes judeus já tinham conversado com Pilatos antes, pedindo para que soldados romanos fossem, junto com os guardas judeus, prender Jesus. E Pilatos cedeu isso daí, né? Por quê? Pilatos está o tempo todo, eu tenho que evitar insurreições, eu tenho que evitar rebeliões. Então, se esse homem realmente representa uma ameaça, como esses judeus estão me falando, o que eu vou fazer? Melhor prevenir do que remediar. Guarda, vamos junto com esse pessoal aí. Só que aí, quando os judeus chegam lá diante de Pilatos, Pilatos faz uma pergunta, né? Que acusação trazeis contra este homem? Você vê que os judeus eles se sentem desconfortáveis com a pergunta de Pilatos pela resposta que eles dão. A sensação que dá é que os judeus já estavam esperando que Pilatos fosse tão somente anuir, né, com o pedido e a solicitação deles, com a sentença deles. Mas Pilatos, pela sua pergunta, ele parece que ele vai começar um novo processo de interrogação agora, de interrogatório, né, junto com Jesus. E qual que é a acusação, então, que vocês me trazem contra este homem? E veja que os judeus eles respondem de forma mal criada. Você está falando de um governador romano que cuida aqui de toda a Judéia. Mas como é que você responde? Não deveria ser assim, mas olha como eles responderam. Se este não fosse um malfeitor, não te entregaríamos. Tipo, alô? Se ele está aqui e nós trouxemos ele para ti, porque alguma coisa de errado ele fez. E o Senhor me pergunta, o que ele fez? A gente não está interessado em discutir sobre o que ele fez. A gente só quer que o Senhor consinta com a nossa sentença de que ele é um criminoso e precisa ser levado à pena capital, né, que é a pena de morte. Você dá para entender isso daí? Pilatos, que era um homem arrogante, prepotente, era uma autoridade romana, não tinha por que dar satisfação ao povo judeu, ele responde de acordo com sua pessoa, né, prepotente, de forma grossa, estúpida. Olha o que ele diz lá na sequência. Replicou-lhes Pilatos, pois, tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Sabe o que Pilatos está dizendo aqui? É o seguinte, judeu, é o seguinte: se você não está disposto a se submeter às normas de interrogatório que eu estou agora propondo para vocês, então vão e façam de acordo com a lei de vocês. Só que Pilatos sabia que eles não tinham autoridade para sentenciar alguém à morte. Então o que Pilatos está fazendo? Ou vocês fazem do meu jeito, ou vocês não vão ter o que vocês querem. Então, deixa eu estar falando de um homem que não era cristão, que era governador romano, e que por causa disso era um homem prepotente. O que Pilatos está fazendo? Vocês vão se submeter a uma autoridade, querendo ou não. E se vocês querem levar esse homem à morte, vocês precisam de mim. Então fique quietinho na sua aí, ou julgue de acordo com a sua lei.
só que aí você não vai conseguir o que você está querendo. Aí o que é que os judeus tiveram que fazer? Baixar a bola. Porque eles queriam, na verdade, era a sentença de morte para Jesus. Então é a reação de Pilatos aí, ó. Replicou-lhes Pilatos, pois, tomai vós outros e julgai, segundo a vossa lei. Você sabe de tudo isso por causa da resposta dos judeus, né? Olha o que os judeus respondem para Pilatos. A nós não nos é lícito matar ninguém. Gente, isso daqui é revelador. Revelador. João ele vai explicar no versículo 32 por que isso é revelador. Você lembra de Estevão no livro de Atos? Ele foi morto lá, pedrados, ele foi apedrejado. Você acha que o judeu estava preocupado em obedecer às normas do Império Romano? Nesse caso, a preocupação era porque eles queriam um julgamento que fosse dentro dos padrões legais, né? Então eu preciso que exista uma sentença proveniente do sumo sacerdote, eu preciso que o sumo sacerdote encaminhe esse réu à presença do governador romano, que é Pilatos, e eu preciso que Pilatos então exale uma sentença julgando esse homem a pena de morte. Mas se eu não tivesse preocupado com tudo isso, o que é mais fácil para mim como judeu e como sacerdote, né? Porque, note bem, lá com Estevão, você não tem o sacerdote, o sumo sacerdote, orientando que as pessoas matem Estevão a pedradas, né? Então, se a autoridade, no caso do sacerdote judeu, ele fosse confrontado a respeito daquela morte de Estevão, o que ele vai dizer? Mas eu nunca ordenei que isso acontecesse, eu conheço a lei romana e eu sei que eu não posso sentenciar ninguém à morte. Isso foi um crime do povo. Eu não estava lá na hora. Os caras decidiram pegar em pedra e apedrejar Estevão. Como é que eu vou impedir? Você não estava nem lá. Mas não era o caso. Aqui foi algo tramado pela cúpula dos líderes religiosos. Então eles precisavam de tudo isso. Gente, eles precisavam, inclusive, convencer Pilatos de que Jesus era uma ameaça política para o Império Romano. Porque senão Pilatos nunca ia sentenciar Jesus à morte. Aí eu vou mostrar um negócio para você aqui no versículo 12. Por que então, pastor? Por que então que o texto diz assim, né? Que o texto revela que os líderes religiosos eles estavam interessados numa sentença formal, né? A nós não nos é lícito matar ninguém. João ele vai revelar para a gente. Para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando um modo porque havia de morrer. Gente, porque se fosse num tumulto, por ocasião da festa, Jesus provavelmente ele iria morrer apedrejado. Mas Jesus ele já tinha dito como ele iria morrer. Ele iria morrer pendurado. Quem é a única pessoa na Judéia que pode sentenciar Jesus a morrer por meio da crucificação? É Pilatos. Você percebe que Jesus ele continua no controle de toda a situação? Por que os líderes religiosos levaram Jesus à presença de Pilatos? Os líderes religiosos achavam que eles estavam provocando a morte de Cristo. Mas na verdade, tudo isso estava acontecendo para que a palavra do próprio Jesus se cumprisse. Olha lá, João 12, 32, 33. Jesus ele fala assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Talvez Jesus estivesse pensando nesse texto aqui. Fala para a gente, Deuteronômio 21, 23. Falando a respeito da morte, né, por crucificação, você tem esse texto dizendo assim: o seu cadáver não permanecerá, o cadáver da pessoa morta, né, que está pendurada ali no madeiro. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, na hora que você vê Jesus sendo crucificado, você tem que pensar em Deuteronômio 21, 23. Gente, eu estou falando de uma referência do Pentateuco.
que já estava apontando para a forma como Jesus iria morrer, como alguém amaldiçoado por Deus. Porque ele se fez pecado por nós. Eu expliquei com detalhes essa maldição quando eu expliquei Salmo 22 na quarta-feira aqui. Então o texto de João ele vai continuar, né? Olha só o que Pilatos vai perguntar para Jesus. Agora vai ter um negócio muito legal, muito interessante a gente saber. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Gente, você já deduz que qual que foi a acusação dos líderes religiosos em relação a Jesus? Jesus, ele se autodenomina rei, porque Pilatos já sabia disso. Você sabe disso com a pergunta de Pilatos. Jesus, és tu o rei dos judeus? Então qual que foi a acusação? Tem uma galera aí fora te acusando de se autoproclamar rei. E agora eu vou fazer essa pergunta para você. Você é o rei dos judeus? Jesus ele vai responder assim, ó, versículo 34. Jesus respondeu: muito bem, meu jovem. Jesus respondeu: vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Gente, Jesus ele faz um negócio fenomenal, gente. Você tem que entender isso, você tem que vibrar do jeito que eu vi. Jesus está falando isso daqui para Pilatos. Você está perguntando isso porque você tem um interesse genuíno em saber quem eu sou? Ou você está perguntando isso porque você está apenas reproduzindo a acusação que fizeram a você a meu respeito? Olha só como Jesus ele começa a encurralar Pilatos, né? De alguém que estava sendo interrogado, Jesus passou ao interrogador agora, né? Por que você está perguntando isso? Você quer saber realmente quem eu sou? Ou você só está reproduzindo aquilo que falaram para você? Olha lá o texto. Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A própria gente, os principais sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Gente, isso daqui é fenomenal. Olha o que está grifado lá em cima. E a pergunta primeira de Pilatos é: és tu o rei dos judeus? Então, qual que é a grande questão aqui? É se Jesus ele é rei ou não. Jesus ele responde Pilatos com uma pergunta: você quer saber verdadeiramente se eu sou rei ou não? E Pilatos ele retruca, né? Eu não sou judeu. Por que ele responde eu não sou judeu? Porque a pergunta inicial é rei dos judeus. Então o que Pilatos está dizendo com isso? Você não é meu rei. Por quê? Porque eu não sou judeu e a acusação contra você é de que você é rei dos judeus. Você entendeu? Jesus, Pilatos, você quer realmente saber quem eu sou? Pilatos, você não é meu rei. O que fizeste? Passa para a gente, Senhora. Versículo 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus já falou, né, outras vezes sobre isso, mas Jesus está fazendo um negócio interessante. Você não pode perder o fio da meada, gente. Olha que legal. Vou ficar desse lado aqui. Pilatos, você é o rei de Deus? Jesus, você quer realmente saber quem eu sou? Pilatos, você não é o meu rei. Jesus, olha como ele afirma sem falar isso de forma, né, escancarada. O meu reino não é daqui, não é deste mundo. O que Jesus está dizendo? Eu sou rei. Quando ele diz o meu reino não é daqui, o que ele está dizendo? Eu sou rei. Mas ele não fala eu sou rei, ele fala, o meu reino não é desse mundo. Gente, isso daqui é muito legal. Olha o que Jesus está fazendo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. O que Jesus está dizendo? Os reis desse mundo, como é que eles preservam, como é que eles defendem o seu reino? Por meio de luta, guerra, batalha, por meio da espada. Gente, João não relatou Pedro sacando a espada e cortando a orelha de Malco por acaso. Quem foi o homem que disse: Pedro, guarda a espada de volta? Foi
Porque o meu reino, ele não é daqui, ele não é desse mundo. Você não vai ver os meus súditos lutando e travando batalhas para me libertarem. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não vai ver insurreições e revoltas e rebeliões e revoluções por causa do meu nome, para tentar tomar o império de Roma. Sabe o que Jesus está respondendo para Pilatos? Eu sou rei, mas eu não sou uma ameaça para o império romano. O reino que eu tenho, que é meu por direito, não é esse que você pensa na sua cabeça. Não é esse que você pensa. Por que Jesus respondeu isso, gente? Porque a preocupação da autoridade romana era evitar insurreições. Jesus deixou claro para Pilatos que ele não era uma ameaça para o império romano. E ele fez tudo isso afirmando que ele era rei. Eu fico pensando, se eu estivesse no lugar de Jesus, eu tinha me embolado todo aí, embolado todo. O cara conseguiu responder afirmativamente quem ele era, demonstrando ainda que ele não era uma ameaça para aquele império. Pode passar. Versículo 37. Então lhe disse Pilatos: logo, tu és rei? Pilatos ele entende mais ou menos, né? Se o meu reino não é daqui, então esse cara está dizendo que ele é rei. Logo, tu és rei. Respondeu Jesus. Olha como Jesus afirma de novo, sem falar diretamente, abertamente. Tu dizes que sou rei. Você acabou de proclamar isso, né? Tu és rei. Tu disse. Se você for nos outros evangelhos, ele faz exatamente isso. Tu o dizes. Só que aqui ele completa, né? Tu dizes que sou rei. E aí Jesus ele fala isso daqui. Gente, fenomenal isso daqui. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Gente, fantástico daqui, porque Jesus está fazendo referência a coisa que ele já falou antes e que João já escreveu. Vou só relembrar você a respeito disso daí. Preste bem atenção, ó. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo. Isso é uma referência clara à encarnação, a fim de dar testemunho da verdade. Vamos só relembrar 3 textos importantes a respeito dessa coisa da verdade. Passa para a gente, Samuel. Versículo 14 do capítulo 1 de João. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu para isso vim e para isso nasci. Jesus está fazendo uma referência ao que João escreveu no primeiro capítulo. Jesus está fazendo uma referência à encarnação. Eu vim para esse mundo para isso. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Passa para a gente, Samuel. João 4,24. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu já expliquei esse texto para você. Adorar a Deus em espírito e verdade só pode ser feito por meio de um novo nascimento. Nascimento em Cristo. Porque é o diálogo que vem bem na frente desse texto, é o diálogo de Jesus com Nicodemos, quando ele ensina todas essas coisas. Adorar a Deus em espírito e verdade só é possível para aqueles que nasceram de novo, por meio da salvação que Jesus produz. Olha o versículo 6 do capítulo 14. Respondeu-lhe Jesus, o 4,24 ficou ali em cima, né? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, senão por mim. Gente, o que Jesus está dizendo é assim, ó. Eu já expliquei isso várias vezes aqui pregando de João. Quem é a expressão perfeita? Quem que é a expressão visível do Deus invisível? Jesus. Quem é a verdade? Jesus. Não dá, simplesmente não dá para eu não chegar a Deus à parte de Jesus. Não existe isso. Ele é a revelação pura da verdade de Deus, porque ele é o próprio Deus, ele é a própria verdade. Não dá para chegar ao Pai, a não ser que seja por ele. Lembra de novo, Filipe? Filipe, você já está andando comigo tem um tempão e você me faz uma pergunta dessa. Quem vê a mim, vê o Pai. Você me pergunta, mostra-me o Pai. Assim, Filipe. Assim. Olha só como é que ele termina o versículo lá do capítulo 18. Passa para a gente agora. Agora
faz sentido para você. Eu para isso nasci, para isso vim, a verdade se fez carne e habitou entre nós, a fim de dar testemunho da verdade. Ele é a verdade. João 14,6. Ele é a revelação de Deus, ele é a expressão visível do Deus invisível. Logo, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Isso é uma forma de dizer assim, ó, todo aquele que é de Deus, ouve a minha voz. Lembra quando eu expliquei mais antes ali, capítulo final 15, capítulo 16 e 17, que os judeus eles não perceberam que Jesus era a revelação de Deus e rejeitaram a revelação de Deus. Esses homens não são de Deus porque não reconhecem a revelação de Deus. Então Jesus ele diz aqui assim, ó, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Mas gente, isso dentro do diálogo. Sabe o que Jesus está fazendo com Pilatos? Pilatos, você é rei dos judeus? Jesus, você realmente está interessado em saber quem eu sou de verdade? Pilatos, você não é meu rei. Jesus, meu rei não é desse mundo, é um jeito de dizer. Eu sou rei, mas eu não vou trazer ameaça nenhuma ao Império Romano. Pilatos, então tu és rei. Jesus, tu declaras que eu sou. Eu sou o Deus encarnado que revela a verdade, ou seja, o próprio Deus, quem vê a mim, meu Pai. E todo aquele que é de Deus, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está dizendo assim, Pilatos, você é daqueles que pertencem a Deus? Você é daqueles que pertencem à verdade? Um outro jeito de falar isso é assim, Pilatos, você ouve a minha voz? Gente, se eu sou Pilatos nessa hora e eu entendo o que Jesus está dizendo, eu ia me tremer nessa hora. Nessa hora eu ia ficar meio encavalado. Porque Jesus, ele de um jeito muito sutil, eu digo que muito sutil, porque quando você lê esse texto, você não percebe essas coisas. Mas o que é que Jesus está fazendo? Ele está desafiando Pilatos. Você é da verdade? Porque qual que é a resposta natural que um ser humano tem que dar nessa hora? Vou perguntar para vocês, meus queridos irmãos, vocês são da verdade? Sim. Vocês ouvem a voz de Jesus? Essa é a lógica de Jesus. Pilatos, você é da verdade? A resposta óbvia é sim. Então você tem que ouvir a minha. Você ouve a minha voz? Todos nós passamos por isso. Nós convertidos, né? Todos nós passamos por isso. Nós ouvimos a voz de Jesus. Gente, Jesus está desafiando Pilatos a se converter. Sensacional o que Jesus está fazendo aqui. Qual que é a reação de Pilatos? Passa aí, Samuel. Pilatos faz uma pergunta, né? Como tipo, o que é a verdade? Né? Não sei o que Pilatos quer dizer com isso. Talvez a verdade não importa para mim, né? Eu não acredito na verdade. A verdade é que Pilatos ele rejeita o convite de Cristo. Que é a verdade. Tendo dito isso, o que ele faz? Ele se volta para os judeus. Ou seja, ele vira as costas para Jesus. Então, voltando para os judeus, ele fala, eu não acho nele crime algum. Essa parte ele entendeu, né? Eu sou o rei, não resulta em nenhum tipo de ameaça para o Império Romano. Se não resulta em ameaça para o Império Romano, não há crime para que eu condene esse homem à morte. Pilatos ele fala isso, eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Creis, pois, que eu solte o rei dos judeus? Talvez uma forma irônica, né? De Pilatos falando aqui com o povo. Então gritaram todos novamente. Não este, ou nem aí, né? Ele não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Gente, a gente tem informações históricas sobre Barrabás. A gente sabe que Barrabás, os outros evangelhos inclusive falam isso. Não lembro qual deles agora. Barrabás ele foi preso porque ele estava envolvido no assassinato de um homem por causa de um movimento de insurreição. E ali, né, na luta, na batalha, nesse movimento de insurreição, ele acabou matando um homem junto com outros, não sozinho, junto com outros ele acabou matando um homem. Olha o que João está fazendo. E a gente tem que, nossa, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Isso aqui é fantástico. Jesus não é uma ameaça para o Império em termos de insurreição. E no final, Barrabás solta um homem que estava preso porque estava envolvido numa insurreição. Aquilo que Barrabás queria, que Pilatos queria evitar, ele acabou fazendo o contrário. A fim de evitar uma insurreição,
ele solta alguém que se insurgiu contra o Império Romano. E aquele que não se insurgiu contra o Império Romano permanece preso no lugar de Barrabás. Porque o povo rejeita Jesus. Gente, você tem agora, eu vou dar para você um panorama do capítulo 18. Jesus ele é rejeitado pelo seu discípulo mais íntimo, quando ele nega Jesus 3 vezes. Jesus ele é rejeitado pelos seus discípulos, quando eles fogem e abandonam Jesus. Jesus ele é rejeitado pelos líderes religiosos do seu povo, quando esses homens tramam contra Jesus e decidem matá-lo. Jesus é rejeitado entre os gentios. Quando Pilatos entra na história, ele não é um judeu, ele é um gentio, que agora virou as costas para o desafio, para a indagação que Jesus faz para ele. Você é da verdade? Você ouve minha voz? Pilatos vira as costas e diz que é a verdade, não reconhecendo que Jesus é a verdade. E sabe o que Jesus diz lá em João 6,37? Todos aqueles que o Pai me der, eu de modo nenhum rejeitarei. Nós rejeitamos às vezes, nós cristãos, porque essa rejeição não é uma rejeição só apontando para a salvação, como o descrente às vezes faz quando ele é desafiado a aceitar Jesus como Salvador, e ele nega, ele rejeita, ele vira as costas como Pilatos viu. Mas nós, como Pedro, que era um discípulo íntimo de Cristo, ele também abandonou o Senhor. Como é que um crente faz isso? Você tem a oportunidade de ser fiel à palavra, e você decide fazer as coisas do seu jeito. Sabe o que você está fazendo? Você está rejeitando. Você está rejeitando aquele que não rejeitou você. Você está rejeitando aquele que morreu por você. E você não tem, porque esse é o sentido, quando Paulo ele fala mortificai a vossa carne, o que ele está dizendo? Faça um pequeno sacrifício à luz do sacrifício maior que Jesus já fez por você. Porque ele morreu por você, e não como um homem. Ele tomou os seus pecados na cruz naquela hora para que você tivesse um relacionamento com Deus novamente. Na hora que você tem a oportunidade de ser leal a Ele, de não rejeitá-lo como Ele não te rejeitou, você prefere fazer a sua própria vontade. Como Pedro, o que nós fazemos? Nós negamos. Às vezes, como líderes, nós rejeitamos. Às vezes, até como gentios que não conhecem Deus. Nós viramos a costa para aquilo que Jesus nos oferece. Você entende a profundidade do texto? Solte Barrabás. Mate Jesus. Tem uma música que diz assim: aqueles pregos nas mãos de Jesus e nos pés de Jesus, sabe a martelada que cravou aqueles pregos nas mãos e nos pés de Jesus? Aquelas marteladas, elas são o meu e o seu. Você entende isso? O meu e o seu pecado colocaram aqueles cravos nas mãos de Jesus. Quando você rejeita aquele que você chama de Senhor, tal qual Pedro fez, tal qual Pilatos fez agora, tal qual aqueles homens que se diziam líderes religiosos fizeram. Você tem que entender a profundidade disso, porque os líderes religiosos, eles achavam que tinham intimidade com Deus. E exatamente esses homens, que achavam que tinham intimidade com Deus, rejeitaram a revelação de Deus. E tramaram para que ele fosse morto naquela cruz. Aconteceu assim, porque Jesus estava no controle. Ele morreu para que você e eu tivéssemos vida. Amém? Deu para entender um pouquinho desse texto? Eu faço das tripas coração aqui para você entender. Mas, isso é para você moldar o seu caráter. E amanhã, quando você tiver a oportunidade de negar a Cristo, sabe o que você tem que fazer? Você tem que permanecer fiel. Porque Ele permaneceu fiel com você até o fim.
Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela profundidade dos Teus ensinamentos, Deus. Obrigado pela Tua revelação. Obrigado pelo sacrifício maior que o Senhor fez por nós, consciente e no controle sempre soberano sobre a situação. Sabendo, Deus, de que essa morte, esse sacrifício iria trazer vida para nós. Que sejamos servos fiéis, Deus, que não viram as costas para Ti, Pai. Que não negam o Teu nome na hora de cumprir a Tua palavra e obedecer os Teus mandamentos, Senhor. Que sejamos homens, mulheres, sejamos crentes fiéis, Senhor, cristãos fiéis, leais à Tua palavra, Senhor. Por meio da nossa postura, por meio das nossas escolhas, a gente exalte e glorifica o Teu nome, Pai, fazendo sacrifícios que nem de longe se comparam ao sacrifício maior que o Senhor fez, que só o Senhor poderia ter feito, Pai. Fortalece-nos, dá-nos força, renova-nos, Pai, a cada dia, para que nós honremos o Teu nome diante dos desafios que se levantam contra nós. Essa é a nossa oração para essa igreja, que a família BBC, Deus, seja uma igreja que glorifique e engrandece o Teu nome. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Que Deus a todos abençoe. Nós tenhamos uma semana agraciada pela bondade e pela graça do Senhor Jesus. Amém? Boa semana a todos.